Hoje nós estamos no 6º vídeo sobre as encefalopatias epiléticas, sobre as epilepsias raras e rumo ao tratamento personalizado. Hoje eu vou falar sobre a DEE relacionada ao KCNQ2. No vídeo anterior eu falei sobre as crises focais migratórias que são relacionadas ao KCNT1 e outros genes também. O KCNQ2 eu já citei em algum momento em alguns outros vídeos, porque ele também pode estar relacionado a uma epilepsia focal autolimitada da infância, familiar, no lactente. Mas é um pouco diferente, quer dizer, é muito diferente do que a DEE. A diferença é que as crises epiléticas são muito mais difíceis de controlar e você tem um atraso no desenvolvimento no decorrer do tratamento, no decorrer da história desse quadro. Nós temos critérios que são mandatórios, critérios de exclusão, critérios de alerta para cada tipo de encefalopatia epilética. Não para todos os tipos, mas para alguns tipos. O KCNQ2 ele é um dos genes que são mais prevalentes dentre aquelas encefalopatias epiléticas. O primeiro deles, que eu falo bastante aqui, é o SCN1A. E o KCNQ2 é o principal que está relacionado com um canal, que é o canal de potássio. Nós sabemos que esse canal de potássio, que é semelhante ao SCN1A, ele também pode ter a proteína, né, que é o canal de potássio, ele pode ter tanto um ganho de função quanto perda de função. No KCNQ2, que leva a encefalopatia epilética, nós temos um ganho de função. Por isso que o tratamento com medicações que são bloqueadores do canal de sódio, né, que também interferem no potássio, são importantes para o tratamento e a melhor resposta das crises. Eu vou falar sobre um caso clínico que eu atendi há muito tempo atrás, que é de uma menina, né, que veio de fora, veio de outro estado, e ela tinha 3 meses de vida, mas ela tinha histórico de ter crises desde o primeiro mês de vida, né, no período latente, entre o primeiro mês e o segundo mês, e crises de dificílimo controle, né, crises tônicas, crises clônicas, e que foram feitos vários tratamentos com fenobarbital, levetiracetam, topiramato, inclusive a vigabatrina, sem controle dessas crises. Quando ela veio para o nosso serviço, né, com todo esse histórico, na época eu não pensei no KCNQ2, mas como foi registrada uma crise bastante focal, eu acabei iniciando a carbamazepina. E eu lembro muito desse caso porque era um dos únicos remédios que ela não tinha utilizado. E na primeira dose que eu utilizei, ela parou de ter crise. E na época, lá para 2012, mais ou menos, estava se falando muito em genes que respondiam à carbamazepina. Então, não sabia direito por que existia aquelas encefalopatias, aquelas doenças genéticas que eram responsivas à carbamazepina. Depois, né, a família demorou um pouco para fazer o teste genético e a gente acabou descobrindo uma variante patogênica no gene KCNQ2. E hoje esse gene ele é muito conhecido entre os epileptologistas porque no lactente, no período neonatal, se você não teve uma resposta ao fenobarbital, as principais medicações usadas nesse período, a gente tem que fazer um teste terapêutico, que, por exemplo, com a carbamazepina, pode ser também a fenitoína ou até a oxcarbazepina.
Eu prefiro a carbamazepina por ser fácil, né? É fácil, tem em todos os hospitais, é barato e também é fácil de você dosar, né? Caso futuramente você precisa, né, tá tateando a dose adequada para aquela criança. E foi muito surpreendente porque essa criança parou de ter crise, só que o desenvolvimento dela, apesar das crises terem cessado, né, ela teve poucas crises depois, ela teve um atraso no desenvolvimento, também um quadro de autismo e um distúrbio comportamental. Hoje ela tem aproximadamente 12 anos e essa família, né, ficou bastante grata pelo fato de eu ter descoberto essa doença, mas que foi um pouco até por acaso, né? É importante, neste caso, a gente tem alguns critérios que são critérios mandatórios para essa encefalopatia pelo KCNQ2. Então, as crises tônicas, neste caso pode ter crises mioclônicas e crises focais. O eletro pode ser um eletro de surto-supressão, né? Nesse caso, nessa criança não tinha um eletro de surto-supressão, tinha um alentecimento da atividade base e também tinha paroxismos que a gente chama multifocais. A idade de início tem que ser abaixo de 3 meses, então essa criança começou crises antes de um mês e ao desenvolvimento ter um atraso no desenvolvimento. E sempre que você suspeitar desse gene do KCNQ2, é importante fazer um tratamento específico, né? Um tratamento com bloqueadores do canal de potássio. Então, o KCNQ2 é como se fosse um canal que ele leva a questão de alterações elétricas e por isso que leva também a crises epiléticas e muitas vezes de difícil controle. Não só a carbamazepina, mas a dieta cetogênica, né, medicamentos, a lacosamida, são medicamentos importantes neste caso. No próximo vídeo eu vou falar sobre um outro gene que também é etiologia específica, que é chamado PCDH19.